Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, estamos hoje com mais uma transmissão ao vivo aqui, hoje, especialmente pelos canais da CUT do Rio Grande do Sul, CUT Brasil, também pelos canais do Brasil de Fato e Rede Soberania. Hoje nós vamos estar falando sobre os trabalhadores da saúde e o coronavírus, né? Essa situação que a gente tem percebido e que está mudando completamente a nossa rotina de trabalho, nossa rotina de organização familiar e também a economia como um todo, não só no Brasil, como no mundo. E para a gente fazer essa nossa conversa, que vai ser uma espécie de roda de conversa online, nós então estamos aqui com o Alfredo Gonçalves, que é secretário da Saúde do Trabalhador da CUT. Bom dia, Alfredo, tudo bem? Entra aí conosco. Bom dia a todos. Isso, coisa bem boa. Nós também temos o Alfredo, ele é secretário de saúde da Saúde do Trabalhador da CUT-RS, né? Também é membro do Conselho Estadual e Municipal da Saúde. Também nós vamos ter conosco a Terezinha Pericinoto, ela que é presidente do Sindi Saúde de Passo Fundo. Bom dia, Terezinha. Tudo bem Bom contigo? dia, tudo bem. Ótimo, som está funcionando, tudo certinho. Vamos ter conosco também a Cláudia Silva, que é diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul. Aí, chegando a Cláudia. Bom dia a todos e a todas. Isso, enfermeiros presentes. Também o Alcides de Miranda, que é médico, e também professor da URGS. Aí, Alcides, bom dia. Saudações a todos. Bom dia. Cláudio Augustin, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Isso aí. Muito bem, Cláudio. Ótimo. Então, nós vamos fazer o método da nossa conversa, vai ser assim, bem roda de conversa, tá? Então, a gente vai entrando e vai debatendo os problemas, um contribui com o outro, e assim nós vamos fazendo essa nossa transmissão, tá bem? Mas, de início, eu quero conversar com o Alfredo, né? O Alfredo, que é representante da saúde do trabalhador dentro da CUT. E aí a gente percebe, assim, o quão necessário se faz esse debate, né, Alfredo, nesses tempos em que dos trabalhadores está sendo exigido muito mais, tanto da presença deles no trabalho, eles estão fazendo longas horas de jornada de trabalho. A gente vê que muito dos equipamentos necessários não estão sendo garantidos. Então, tem uma série de questões ali que estão em jogo nesse momento em que são pessoas vitais, não só para a economia, garantir, né, a sua continuidade, mas especialmente elas são vitais por conta da garantia de vida das pessoas. Bom dia, Alfredo. Bom dia, exatamente, a gente tem essa preocupação porque, na verdade, os trabalhadores da saúde que são a linha de frente dessa situação, dessa pandemia enfrentada pelo mundo, né? Então, existe uma preocupação muito grande nesse sentido com os trabalhadores, com as trabalhadoras, porque a falta de EPIs gera um risco muito grande desses trabalhadores da linha de frente virem a adoecerem e transmitirem também, né? Mas esse debate aqui na CUT-RS, a CUT Brasil, é importante para a gente levar mais informações e debater com os trabalhadores, com as pessoas no geral, o que está acontecendo a nível de mundo, né? A gente está vivendo uma pandemia, né? E o nosso país, onde os trabalhadores, as trabalhadoras em saúde estão preocupados com
com esse coronavírus, né, o Covid-19. Ao mesmo tempo, a gente tem um presidente que parece que está brincando com a situação de risco, de iminente morte das pessoas, né? E eu acho que um futuro bem próximo ele deverá ser julgado pelas suas atitudes, né? Porque isso é um assassinato que ele está fazendo ao proceder da forma que ele age nos ambientes onde ele anda e tal, propagando aí talvez o próprio vírus. Então, nós precisamos, através desse debate hoje aí, temos os palestrantes aí, que conforme tu falou, a gente precisa ver na questão da problema, que eu queria deixar 3 perguntas aos palestrantes, se permite, Sara, que é a seguinte, ó. Primeiro, como eles estão vendo a situação desta pandemia no mundo e no Brasil, né? E segundo, como afetou a falta dos 20 bilhões em 2019 da questão dos investimentos em saúde que foram retirados, né? Na tal da emenda constitucional 95. E terceiro, como defender a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras em saúde, porque isso não pega só os profissionais que atuam diretamente, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, tem também as pessoas que trabalham dentro de hospitais, higienização, portaria, então é toda uma gama de pessoas que estão envolvidas nesse processo e tem hospitais e postos que não querem fornecer os EPIs para esses trabalhadores. Então, deixar essas 3 perguntas aqui, já para a gente ir abrindo esse bate-papo aí, que é muito importante para todos nós. Então, de cara, eu peço para que a Terezinha e o Cláudio... Terezinha ou Cláudio? possam já entrar, então, com essa resposta da pergunta como é que vocês estão vendo a questão do coronavírus, dessa pandemia no Brasil e no mundo. Bom dia, novamente. Eu gostaria de dizer que é muito, mas muito preocupante. Eu me preocupo muito com a situação dos trabalhadores da saúde nos hospitais, com a falta de equipamentos de proteção, com uma conversa que os hospitais ficam passando para os trabalhadores que não usa máscara e nem luvas, porque é para não assustar o paciente, né? Fazendo chantagem com os trabalhadores, com o salário que é muito baixo, né? Nós temos os profissionais que ganham de piso R$ 1.600, outros chegam a 2.000. Então, isso é motivo para muita preocupação mesmo. E essa situação é geral, não é só aqui na minha base, na base do Sindsaúde de Passo Fundo. É uma situação para todo o Estado e como eu faço parte da confederação, ela também transmite, os companheiros que participam dizem que a situação é igual em todos os hospitais, inclusive em alguns até piores do que aqui. Mas o que eu me chateia demais é propostas de reduzir salário, de retirar direitos e de não fornecer os equipamentos de proteção. Porque esses hospitais, nós temos 2 grandes hospitais aqui, e o maior é o que mais recebeu dinheiro público para todo tipo de investimento, e agora não investe nos seus trabalhadores. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, refletir e ver como é que organiza a luta para mudar isso. Terezinha, há uma notícia de que os trabalhadores agora, nesse período, especialmente nesse período em que tem se trabalhado mais, apesar de toda essa situação da pandemia, têm recebido de forma parcelada o seu salário e, inclusive, com corte de gastos, quem fez greve nesse último período aqui do governo do estado, isso confere? Eu não tenho na minha base os serviços públicos.
que é dos funcionários públicos do Estado. Eu acho que aqui nós nem temos mais trabalhadores em hospitais, só na assistência, né, que seria nas redes dos municípios, nos planos os que trabalham nos postos de saúde, enfim, agora me fugiu o nome correto. Mas nos hospitais aqui nós temos Cruz Alta, por exemplo, o hospital estava fazendo campanha para recolher cestas básicas, porque os trabalhadores estão com salários atrasados. Nós temos na nossa região também 2 hospitais pagando atrasado. Então, existe essa situação de fato. Mas, por outro lado, nós temos o hospital que tem mais dificuldade, que está pagando em dia, né, nesse momento, e priorizou fornecer o equipamento de proteção, cumprindo a NR 32 na íntegra, né? Então, para mim, isso demonstra que não é dinheiro e é vontade de querer fazer e defender os trabalhadores, né? E por outro lado, a preocupação, nós tivemos um hospital aqui em Passo Fundo também, que teve a preocupação de antecipar o salário de março, né, para 27, 26, 27, 28, não lembro bem o dia, e está com uma preocupação de treinamento, de proteção, mas o maior não está preocupado com isso. Né? Então, eu vejo que tem outros hospitais no estado que também estão nessa situação. Nós temos Pelotas, por exemplo, que está com bastante dificuldade em alguns hospitais de pagarem em dia, e várias outras regiões no estado. Então, isso é um motivo de grande preocupação, porque além de toda esta situação, nós temos hospitais colocando os trabalhadores para fazer 12 horas, dia sim, dia não, e se precisar, inclusive, prorrogar. Uma pessoa que não tem nem condições de se alimentar, como é que fica esta situação? Então, é bem preocupante realmente essa situação. Cláudio Acho Augustin, que os riscos são maiores, inclusive, né? Isso. Cláudio Augustin, você faz parte do Conselho Estadual de Saúde, né? Como é que está essa situação toda? Eu vou, antes de entrar nas questões colocadas pela mesa, eu vou entrar em algumas questões que, para mim, são fundamentais e preliminares para esse debate. Essa pandemia, que não é no Brasil, ela é mundial, ela surge no momento de uma profunda crise do capitalismo internacional. Essa crise é uma crise ambiental, econômica, financeira, de representação política, ética e etc, etc. Tem estudiosos que dizem que essa pandemia é fruto do desequilíbrio da natureza. E eu concordo com isso. Se nós pegarmos toda a crise que nós estamos vivendo e pegar o caso brasileiro, em que nós estamos num processo de desestruturação do Sistema Único de Saúde. Desde o golpe que foi dado, nós tivemos a Emenda Constitucional 95, que antes nós tínhamos na saúde um subfinanciamento, agora nós temos um desfinanciamento, em que os recursos necessários para que a saúde tenha um bom desempenho estão sendo reduzidos. Além da redução dos recursos, há um processo de desestruturação da atenção básica no Brasil, que começou lá no governo Temer, com a nova política de atenção básica, que eu chamo nova política de desatenção básica, em que acabou com a estratégia da família, reduz as equipes, que se aprofunda com a retirada de recursos e desestruturação da atenção básica, com mudança dos blocos de financiamento, com a nova forma de financiamento da atenção básica, que tira a população e passa a cadastro, e uma série de portarias que não estão sendo discutidas pelo controle social. Então, nós estamos tendo um processo de desestruturação do Sistema Único de Saúde, além da redução dos recursos. Essas questões levam a que haja um processo de insegurança na população de hoje. O que está acontecendo hoje, no dia a dia? Embora o Brasil tenha começado
com as ações do Fique em Casa antes de que outros países, isso ajuda bastante no controle da pandemia, no achatamento da curva, ou seja, distribuir a propagação do vírus no tempo, está sendo insuficiente. Por quê? Nós não temos equipamentos seja para os trabalhadores da saúde, seja para os trabalhadores em todas as áreas essenciais, como supermercado, na área de segurança, na área de logística, ou seja, tu tem os trabalhadores as feiras, os supermercados, etc. Tu tem uma rede necessária para que as pessoas continuem vivendo. Então, há uma falta de equipamentos de proteção individual para todos esses setores. Nós não estamos fazendo testes do coronavírus. O teste é somente feito naquelas pessoas que apresentam sintomas graves. Isso é extremamente preocupante, porque o número de pessoas contaminadas é muito maior do que o número de pessoas que estão sendo divulgadas como contaminadas. A pessoa que está contaminada tem os assintomáticos, que não tem sintoma, e continuam propagando a doença. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas sintomáticas que não têm teste para fazê-los. Além disso, quando consegue fazer o teste, tu tem uma longa espera pelo resultado. Portanto, nós temos que melhorar a infraestrutura, seja da produção de equipamentos de proteção individual, nós temos que garantir a produção de testes, seja os kits, seja o processamento dos testes. Aqui no LACEN estava fazendo somente 100 testes por dia, enquanto estava recebendo 4 vezes mais, 5 vezes mais. Agora, na semana entrou a URGS, faz um teste e melhorou o processo do LACEN. Mas isso é insuficiente para ter uma quantidade de testes necessários para a população como um todo. Então, nós estamos vivendo um processo extremamente grave, além daquilo que já foi dito pela Terezinha, em que nós temos um processo de contaminação. Seja, tem uma matéria da RBS que dá conta que tem 1.500 trabalhadores da área da saúde afastados em função ou do adoecimento ou de grupos de risco. Né? Se nós pegarmos a nível de Brasil, esse número cresce muito mais, e esse dado da RBS é só de alguns hospitais, de algumas prefeituras, né? Há um grande número de pessoas. Se nós pegarmos os hospitais de referência, grandes considerados grandes padrão de hospital no Brasil, Albert Einstein e o Sírio-Libanês, existe uma grande quantidade. Há poucos dias atrás eram centenas de profissionais da área da saúde contaminados. Então, nós estamos vivendo um processo bastante duro. E, para resolver isso, nós temos que ter uma ação muito clara e muito objetiva. O Estado brasileiro tem que agir na defesa da população, tem que garantir emprego e renda para o conjunto da sociedade, tem que garantir equipamentos. O Estado brasileiro tem que forçar as empresas a fazer uma reestruturação produtiva. Nós estamos numa economia de guerra. Nós temos que produzir EPIs, nós temos que produzir respiradores, nós temos que construir UTIs para garantir a vida das pessoas. Ou seja, o que nós estamos assistindo é, de um lado, a concessão de 1.200 que não está sendo pago para o conjunto da população, e está sendo a emenda constitucional número 10, que concede grandes quantidades de recursos para o capital financeiro, seja a compra de títulos podres, seja a legalização de 1,3 trilhão de benesses ao capital financeiro. Ou seja, essa discussão nós temos que fazer. Recursos tem que ser usado para a defesa da população e não para o capital financeiro. Exato, Cláudio. Assim, para concluir, aquela tua pergunta que tu fez para a Terezinha, o Estado do Rio Grande do Sul está descontando os servidores da área da saúde a greve legal feita em novembro e dezembro. Há um processo, as pessoas estão se expondo ao risco, não recebendo o salário. Além de atrasado, estão recebendo com descontos da greve de novembro e dezembro. Ou seja, é um absurdo. As pessoas estão trabalhando sem condições, sem salário e salário atrasado. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul tem o dever legal e o dever
político de garantir a vida e a defesa dos gaúchos como um todo. Por enquanto é isso. Né, Cláudio? Nesse debate, a gente tem percebido o quão necessário se faz a gente ter um Estado forte, que garanta condições básicas de dignidade, de direitos para as pessoas, e o que tem se visto é ao contrário, né? A gente está com um Estado mínimo e, pior ainda, retirando direitos conquistados a duras penas. Eu quero conversar com o Alcides de Miranda, que é médico, ele que tem vivido na carne essa experiência, né, Alcides, de estar ali atendendo a população e também vendo essa falta de equipamentos, né, essa necessidade da gente, então, estar fazendo campanhas, né, isso é uma iniciativa muito bacana que está acontecendo, de que tanto hospitais como outros órgãos estão fazendo campanhas de confecção de máscaras, de equipamentos, como uma forma de garantir minimamente os materiais para vocês poderem trabalhar, né? Mas é um descaso para com vocês profissionais, porque isso deveria de estar assim, liberado para que vocês pudessem estar ocupando diretamente isso, né? Então, se vê como está sucateado a questão da saúde. Mais uma vez, saudações a todos. Como todas as crises, existem complexas perspectivas, contextos, focos para essa discussão. Há uma perspectiva internacional, nacional, regional, local. Há contextos que têm a ver com a clínica, a epidemiologia, os serviços de saúde, a economia e as decorrências dessa crise. E é claro que não dá para falar de tanta coisa, e o foco dessa discussão é um foco específico, mas é importante começar com o contexto, e com a perspectiva. E também tem o dimensionamento dessa crise no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Então é muito complexo, e reiterando algumas questões que o Cláudio colocou, primeiro, a humanidade já passou por vários ciclos de pandemias que criaram impactos enormes. Esse ciclo agora do coronavírus, muito provavelmente ele vai provocar menos mortes do que a gripe espanhola no começo do século passado ou outras grandes pestes que a gente aprendeu nos livros de história. Entretanto, ele vai ter um impacto muito maior, dada a característica contemporânea da mobilidade, da proximidade e das derivações econômicas. E aí é importante chamar a atenção que essa pandemia ela começa a se disseminar, e a gente está vendo isso agora no Brasil, nesse momento, nessa semana, na semana passada, por aqueles que têm mais mobilidade, dito de outro modo, por aqueles que têm grana para viajar. Então, aqueles que têm mobilidade internacional trazem o vírus, a contaminação. Depois, aqueles que têm mobilidade no país, viajam entre as capitais. E quando a gente olha agora os dados das internações hospitalares e também dos óbitos, a gente começa a mapear que eles estão acontecendo principalmente nos melhores bairros das cidades, das grandes capitais. Então, é ali que está acontecendo agora. Essa fase vai se disseminar, e o vírus vai se propagar e nós vamos ter as repercussões que a gente tem com a população que tem mais dificuldade. Inclusive os óbitos que apareceram e que estão aparecendo são óbitos de pessoas mais pobres, porque as pessoas mais ricas que têm complicações estão conseguindo chegar aos leitos de UTI, estão sendo tratadas. Qual é a diferença dessa pandemia com relação às anteriores? É que isso se esgota, o limiar dessa coisa de que os ricos vão poder ter assistência e os pobres vão ficar morrendo nas filas, que a gente chama de indiferença sistêmica. Há décadas, há séculos no Brasil, os pobres morrem nas filas dos serviços de saúde sem conseguir atendimento, por vários motivos. O Cláudio cita aqui que o problema não é o SUS, o problema é o desfinanciamento do SUS, é o interesse privado parasitando o SUS. Mas, secularmente, as pessoas morrem nas filas, enquanto os que têm dinheiro conseguem o acesso. Só que, no caso dessa pandemia, vai chegar um momento, e está chegando um momento, que isso não vai ser mais possível. Porque a capacidade de oferta, inclusive, desses leitos
privados, se esgota rapidamente, e aí nós vamos ter uma situação, né, onde vai haver uma grande disputa, e aí vem a questão que eu quero enfatizar nesse momento. Eu sei que o foco aqui é a discussão sobre a saúde dos trabalhadores, isso é a questão de muita importância. Não vai existir nenhum tipo de resposta institucional nessa crise se os trabalhadores não forem preservados, se não forem valorizados, evidentemente. Mas é importante ter muito claro agora, mais do que nunca, nós precisamos reiterar os princípios do SUS. Né? As respostas, elas têm que ser universais, todos vão ter que ter acesso. E aí nós vamos precisar discutir a necessidade de uma fila única para acesso a leitos de UTI e equipamentos, né, sejam eles públicos, sejam eles privados. Hoje nós temos em torno de 23 mil leitos de UTI no Brasil, está aumentando um pouco porque está havendo um rápido investimento, e temos mais de 20 mil leitos privados. Né? Se a gente não houver uma intervenção, no bom sentido do termo, de que a regulação para acessar esses equipamentos seja controlada, né, pelo poder público, pelo interesse público, né, nós vamos ter aquela dissociação que eu falei antes. E aí nós precisamos ter muito clara a discussão de que o SUS precisa assumir o controle e a regulação do acesso a esses serviços, a esses recursos, né, que já são insuficientes. Então essa é uma primeira questão. O controle e a regulação tem que ser públicos, inclusive dos leitos privados. E não pode haver nenhum tipo de vacilo nesse momento. Né? O Estado tem que atuar de uma forma bastante efetiva, e se ele não fizer isso, nós vamos ter que tomar o protagonismo, né? Porque hoje no país, no caso do governo federal, nós temos uma descoordenação, né? Um pendor necropolítico, da política da morte, no caso da presidência da República, o Ministério da Saúde atuando tardiamente para buscar coordenar um processo, a partir de uma visão mais tecnocrata, mas demorou muito para tomar a iniciativa. Né? E aí a gente precisa discutir quais são essas alternativas. E a segunda questão que eu quero enfatizar, que tem a ver inclusive com os trabalhadores, a proteção dos trabalhadores, né, é que numa situação excepcional, uma crise, né, as medidas têm que ser excepcionais. Agora, as medidas excepcionais, elas podem ser autoritárias e verticais, ou elas podem ser cooperativas e coordenadas. São essas as duas opções, que tem a ver com depois o que vai acontecer depois da crise. O mundo vai mudar, o mundo não vai ser mais o mesmo. E nesse momento nós já vamos ter que tomar a alternativa, a opção, se nós vamos optar pelo autoritário vertical ou pelo cooperativo e coordenado, que vai implicar numa lógica de condução da crise que envolva, né, não somente os governos, os gabinetes de crise nos governos, mas envolva a sociedade civil, envolva o protagonismo das pessoas que estão buscando atuar quando falta direcionalidade. Principalmente no nosso caso, nós lidamos com o vírus e com o verme. Né? O vírus, o mundo inteiro está lidando, e com o verme na presidência da República, nós vamos ter que lidar também, ao mesmo tempo. Então, esses são desafios importantes, né? E mais do que nunca, o SUS vai mostrar a sua cara, e é nesse momento que o SUS vai precisar de legitimação social. Porque nós precisamos mais do que nunca de universalidade, nós precisamos de equidade, primeiro os mais vulneráveis, primeiro os mais em risco, mas a gente não pode perder de vista a questão dos impactos econômicos. E o que está em jogo agora, para terminar essa primeira parte, o que está em jogo agora é a preservação da vida, a valorização da vida contra o lucro baseado na necropolítica, na indiferença sistêmica, né, e no rentismo. Eu acho que essa é a grande disputa que está colocada agora, e nós temos que, sim, preservar os trabalhadores. Né? O meu filho, principalmente o meu filho, está na linha de frente atendendo nas emergências, eu não durmo à noite preocupado, mas isso faz parte do nosso trabalho, faz parte daquilo que a gente se propôs, né, como vocação de vida, né, profissional. Nós somos trabalhadores de saúde, não somos mercadores de doenças, como muitos médicos, inclusive, são mais mercadores de doenças do que trabalhadores de saúde. Mas quem é trabalhador de saúde, esteja na trincheira, na linha de frente atuando, esteja ajudando na retaguarda, tem que ter muito claro hoje que nós estamos disputando pela vida e contra o lucro e a necropolítica. Eu acho que essa talvez seja uma mensagem importante para a gente passar
para nos mobilizarmos e defendermos o SUS, porque o SUS é que vai ser a salvação, seja do milionário de Miami, né, que não vai mais ter a condição de pegar um aviãozinho e viajar para lá para resolver o seu problema particular, seja do grande contingente populacional que sempre dependeu dessa política pública. Mais do que nunca, nós temos que reafirmar os compromissos éticos sociais do Sistema Único de Saúde. E nesse sentido, né, Alcides, a gente vê que quando a gente defende o SUS, a gente está universalizando o tema da saúde, mas nós também estamos falando da necessidade da gente ter um Estado forte, né? E o que a gente tem percebido ao longo dos períodos últimos é a redução cada vez mais. E aí a emenda 99, né, que garantiu com que a gente tivesse um teto de gastos, isso é um afronto, não só para com a saúde, que aqui a gente está debatendo, mas também para todos os outros serviços sociais. Então, nesse momento em que a gente está vivendo o problema da pandemia, a gente vê o quão necessário teria sido a gente conseguir reverter esse problema que tanto as centrais sindicais se mobilizaram, assim como outros direitos sociais que a gente foi perdendo ao longo desse período, né? Mas veja que interessante a antecipação, né, significativa da definição da emenda 95, essa emenda, né, dos AJs do capital financeiro, que estabelece o teto, ela foi chamada de emenda da morte, 2, 3 anos atrás. É uma antevisão, mais do que nunca está claro que é uma emenda da morte, né, e essa é uma perspectiva de morte de necropolítica. Né, e aí ela precisa ser derrubada, juntamente com um conjunto de medidas que foram colocadas. O Cláudio antecipou algumas, e eu não vou ser repetitivo, alguns que vão falar depois de mim também vão trazer outros elementos, né, dessa complexidade, mas o importante é que a gente tenha muito claro que o mundo não vai ser mais o mesmo. No curto prazo, nas próximas 2, 3 semanas, nós vamos ter uma prova intensiva, né, de como lidar com uma situação tão crítica. Tá? E depois disso, no médio prazo, no longo prazo, nós temos grandes responsabilidades históricas, a nossa geração, e não só o Estado, mas também as entidades da sociedade civil, como a Central Única dos Trabalhadores. Nós temos uma grande responsabilidade e nós vamos ter que ter serenidade para lidar com os desafios históricos que estão colocados na nossa frente. Legal. Gente, antes de passar para a Cláudia, que é a diretora do Sindicato dos Enfermeiros, eu quero dar um abraço muito grande às inúmeras pessoas que estão junto nessa transmissão, que estão mandando suas mensagens. Tem gente de vários lugares do país participando também, então, que coisa boa. E também tem muitas pessoas colocando... também tem muitas pessoas colocando que há, inclusive, a diretora do SIMPA, que é do Sindicato dos Municipários aqui de Porto Alegre, que também está internada por coronavírus. Então, pessoas próximas, né, entre tantas outras que a gente conhece, que estão ali lutando contra esse problema do coronavírus. Então, eu quero um abraço aqui, ó, o Estevão Finger, o Paulo Becker, Almiri Nascimento, Aritamar Maciel, vamos ver quem, o Paulo Farias, o Ademir Vinderquer, o Adalberto Martins, Ana Lúcia Guedes. Muito bom, gente, continuem conosco, e assim a gente vai... olha aqui, ó, uma das diretoras do Sind Saúde também está internada. E aí agora o debate que eu quero fazer com a Cláudia, que é dos enfermeiros. Cláudia, fala para nós um pouquinho como é que está essa situação, vocês que estão na linha de frente, né? Vocês que estão ali no dia a dia do trabalho e com muitas horas de jornada de trabalho, como é que isso está atingindo diretamente a vida dos trabalhadores ali, sem falar da falta de equipamentos, né? Apenas nesse campo aí mais das longas horas de trabalho, e como é que isso está afetando diretamente vocês? Bom dia novamente a todos, né? Prazer estar discutindo essa questão para trazer informação, que eu acho que hoje em dia a comunicação é fundamental para que a gente consiga vencer essa batalha e ter o menor número de perdas
ao longo do caminho. Então, eu queria falar que assim, não está fácil, não está sendo fácil por conta da falta de EPIs, né? Não temos o quantitativo de equipamentos de proteção necessária. Saiu uma nova normativa da Anvisa, agora dia 31 de março, onde muda os protocolos de proteção, onde todo o paciente que chega numa instituição de saúde, para todo paciente tem que usar um avental. Não exatamente aquele avental impermeável, mas um avental simples, mais fininho. E nós não dispomos disso hoje. Então, assim, falta uma comunicação do governo, inclusive, com as instituições, porque como tu lança uma normativa aonde tu não vai ter a comunicação com quem vai aplicar isso, para ele se organizar, como isso chega de surpresa, essas coisas não podem chegar assim, mudou tudo da noite para o dia, não pode ser assim. Quem está estudando isso tem que ter uma conversa mais direta com os gestores também, né? Eu vejo os trabalhadores se unindo, os trabalhadores da saúde, eles estão fazendo tudo o que é possível para salvar vidas, para estar ali na linha de frente, para poder atender, estão se expondo, trabalhando com os EPIs que não são os mais adequados, estão colocando suas vidas em risco, sim, né? E daí a gente vive num momento que tu não tem a notificação exata dos casos, tem uma subnotificação. Como já foi dito, a gente está pesquisando, fazendo os testes só em pacientes graves, só aqueles que se encaixam nos critérios. Então, você está deixando uma parcela muito grande de fora. Aí, então, a gente não está sabendo exatamente o tamanho dessa pandemia. A gente daí, as pessoas que não estão fazendo isolamento social, estão achando que não é tanta gente assim, então eu não preciso ficar em casa, eu posso fazer, então não tem a dimensão, acha que está seguro e não está. Um profissional do Sírio-Libanês nos comentou num treinamento que nós fizemos lá no meu hospital, lá em São Leopoldo, que a notificação ela está subnotificada chutando baixo, 1 para cada 17 casos. Então, a gente teria que multiplicar por 17 os números. Então, o número dá bem mais alto do que está se divulgando aí. Então, essa sensação de que está tudo bem, ela não é real. Né? A gente que é da saúde, a gente sabe, a gente conhece, a gente estuda história, a gente estuda epidemiologia, a gente sabe como os vírus e as bactérias se comportam. A gente basta ver na época da gripe espanhola, dizimou uma parcela significativa da população e não existia tanto esse trânsito entre os países. E hoje nós temos um mundo globalizado, ele é diferente. Então, assim, para mim está sendo muito parecido com o que foi a gripe espanhola, né? Onde as pessoas acharam também que era só uma gripezinha, né? Mas o vírus é um agente biológico muito mais difícil de combater do que uma bactéria. Essa é a dificuldade que a gente tem. Enquanto a gente não tiver vacina, não tiver um remédio para essa doença, as pessoas vão ter que colaborar, vão ter que ficar em casa, vão ter que fazer a sua parte. Para quê? Não é para que a doença não chegue, porque uma hora ela vai chegar para todo mundo. Só que é para que a gente que está lá na ponta, está no sistema de saúde, consiga atender, consiga dar condições para a maioria dos pacientes terem condição de lutar por si só. Porque o vírus é isso, né? Estão falando que tem cura. Não tem cura. Né? A cura é o quê? As pessoas se restabelecem a partir do seu próprio organismo. Aí, a gente entra na questão de que mudou-se o modelo de atenção, transformou-se as unidades de saúde da família todas para PAs, né? Teve um decreto aí que transformou a saúde da família em pronto atendimento. A população, no primeiro momento, acha ótimo, maravilhoso, porque essa consulta é mais rápida, mas a gente não está fazendo prevenção. E a gente vê os grupos de risco, o grupo de risco diabético, o hipertenso, ele só vai conseguir controlar isso com prevenção, com as ações da estratégia da saúde da família, que está sendo desmantelada. Né? Outra coisa, essa falta de investimento, o subfinanciamento da saúde, ele já existia há anos atrás. Só que com a EC 95 piorou muito. Então, assim, é a EC da morte, né? Para acabar com o SUS. Né? Então, é muito complicado. A gente está lutando, a gente está tendo apoio de trabalhadores para ajudar a pensar em soluções. Né? Esse momento é um momento de grande união dos trabalhadores. Só que não adianta nada esses trabalhadores irem para o fronte de batalha, não ter os EPIs para se cuidar, ficarem doentes, tu não vai ter gente para repor, porque isso vai acabar gerando medo maior nos profissionais também, que daqui a pouco não vão querer assumir novas vagas que vão se abrir ali na frente. Os governos têm que pensar, tem que ter uma política de Estado. Como é que está sendo feita a troca de profissionais ali? Porque, por exemplo, nas empresas,
está se diminuindo a quantidade de profissionais. Né? No ponto da saúde não tem como, muito pelo contrário. Nós precisamos ampliar essa quantidade de profissionais. Como é que isso está sendo feito? Isso tem de tudo um pouco, né? A gente está acompanhando, a gente vê que os profissionais, muitos não estão sendo afastados. Né? A gente está entrando com ações para afastar quem é grupo de risco, né? Porque não é porque é trabalhador da saúde que tu vai ser, tu ainda tem que deixar tu é gestante, tu continua trabalhando. Tu é hipertenso, tu é diabético, tu continua trabalhando porque tu é linha de frente. Não, a gente tem que preservar essas pessoas, porque eles vão deixar de ser linha de frente e vão ser pacientes. Daqui a pouco vão constar nas estatísticas de óbito, né? Então, assim, tem que preservar essas pessoas, né? Então, nós estamos entrando com ações judiciais, estamos conseguindo êxito em algumas aí, estamos com outras ações que a gente entrou enquanto sindicato, né? Eu sei que o Sinsaúde também entrou com algumas ações nesse sentido, né? E a gente vai fazendo os instrumentos jurídicos que a gente pode para garantir a saúde dos profissionais, mas, assim, é um descalabro, assim, de coisas que a gente enxerga de locais de trabalho orientando a não usar a máscara, nem a cirúrgica, que é aquela máscara branca. E a gente tem uma normativa hoje que para todos, é medida padrão, para todos os profissionais que vão atender. É avental, é luva e é máscara cirúrgica. Né? Então, assim, para todos, independente de tipo de contato que tu vai ter, padrão. Então, assim, mudou. E as prefeituras, as instituições têm que ficar de olho nisso e têm que cumprir a normativa da própria Anvisa. Né? E aí a gente tem, no contraponto aí, a gente tem a questão dessa MP 927, se não me engano, que além de a gente ter o trabalho que vai ser extenuante já dentro do que a gente já costuma fazer, está ampliando para que tu possa fazer jornadas mais extensivas. Tu tenha um intervalo entre as jornadas de 12 horas e que tu possa fazer até 24 horas de trabalho. Isso é inadmissível, porque isso, além do vírus, isso vai adoecer o trabalhador, isso vai deixar ele sem poder estar na frente, sem poder estar trabalhando, né? Ele não vai conseguir dar conta do trabalho se for feito dessa forma, né? Eu até conversava lá no meu local de trabalho que eu achava que tinha que ser 6 horas até para a noite, não 12. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ir no banheiro. Quem estiver trabalhando na área Covid ali, que for ficar paramentado o tempo inteiro, não, porque na hora que tu for no banheiro, é um risco para tu te contaminar. Aí agora a gente descobriu. E aí, deixa eu me ver aqui, Cláudia, tinha me perdido. Cláudia, uma questão que veio antes do Paulo de Farias, né? Abraço, Paulo. Ele coloca assim, ó, que tem profissionais da saúde indo almoçar com jaleco, né? Não pode. Né? Não então, pode. Aí a falta de comunicação que eu falo. As instituições têm que ter comunicação. Eu mesma estou indo no meu local de trabalho fora do horário para ajudar a fazer essa divulgação de quais são as normativas, como a gente tem que se cuidar. Não pode sair. A gente conseguiu organizar lá no meu serviço, quem trabalhando exclusivo no Covid, que a comida vem até ele. Eu brinco, tem uma portinha de teleentrega e telebusca. As pessoas que estão ali dentro não circulam fora. A pessoa tem que entrar nessas unidades, tem que se paramentar, colocar todo o seu EPI, trabalhar. No final, ela tem que tirar todo o seu EPI com toda a técnica de segurança, porque o maior risco, um dos maiores riscos também é se contaminar na hora que vai tirar esse material, e sair tomar um banho. Porque, assim, água e sabão está se cultuando muito álcool gel, mais eficaz a água e sabão. Então, assim, é lavar cabelo, porque pode ter um aerossol que ficou no cabelo, né? Tu botou a touca, mas ficou um pedacinho de fora. Então, assim, tem que ter esses cuidados, né? Nós estamos fazendo lá e a gente orienta que todo mundo faça assim também, porque a gente tem que se preservar, assim como quem vai que não é do grupo de risco, a população em geral, fui no mercado. Porque hoje o supermercado virou um centro de aglomeração, está todo mundo se reunindo no mercado. Né? Isso não pode acontecer. As instituições também, esse mercado, ele tem que se organizar para que entre o número de pessoas conforme a capacidade, tem que ter espaço entre as pessoas. Não adianta também o caixa ficar lá com uma luva de procedimento 2 horas, que é isso que eles estão fazendo, troca a cada 2 horas, estão se protegendo, mas estão contaminando todo mundo que vai para lá. Então, assim, temos que ter a cultura de limpeza. Esse vírus veio para mostrar isso, que a gente tem que ter saneamento básico, que a gente tem que ter água e sabão para todo mundo, tem que ter água na torneira de todo mundo. Né? Então, a gente
tem essas questões aí, que a gente não... que tem por pano de fundo, que é o que vai acabar aparecendo para nós. Né? Mas então é isso, sabe? Tem questões que as... Não, pode terminar. As instituições têm que montar suas estratégias de como enfrentar isso. Né? Aí a gente escuta, mas tem poucos pacientes internados. Sim, um serviço que não se organizar antes de dar o boom, que o pico começar a subir, não vai conseguir se organizar no meio da guerra, quando começar a aparecer casos e casos e casos e mais casos, tu não vai conseguir organizar o serviço. Esse momento agora, para quem não tem muitos casos, é fundamental para organizar o serviço de saúde, para que a gente consiga, de fato, enfrentar tudo isso que tem por vir. E essa MP que foi lançada aí é só... Porque além do desgaste físico que a gente vai ter, já está tendo, vai ter o desgaste emocional, psicológico desses trabalhadores. Porque a gente vai ver pessoas morrendo, e pessoas morrendo sozinhas, porque não vai poder ter familiares junto ali, por conta de todo o risco biológico que tem. Então, assim, vai ser um desafio psicológico para nós também. O que vocês acham, hein, pessoal? Nós estamos debatendo juntos aqui. Dessa situação, não só da jornada de trabalho, mas também de um problema de cuidado dos próprios profissionais, né? Então, também é uma orientação que a gente está tendo problemas. A gente aqui está falando de orientação do Estado brasileiro, que não garante políticas e materiais de acordo, mas também há um problema de orientação do próprio hospital, do próprio espaço de trabalho para com os trabalhadores, né? A situação que nós estamos vivendo é bem complexa. Hoje, não há os equipamentos no mercado, tem que ser produzidos. Essa é a desculpa que muita gente está usando, não existem os equipamentos. Então, tem que ter uma reestruturação produtiva, nós estamos numa economia de guerra. O Estado brasileiro e nós, sociedade organizada, tem que fazer esse enfrentamento. Nós estamos vivendo uma profunda crise. Crises como essa desestruturam toda a sociedade e reestruturam ela. Então, esse é o momento, essa é uma oportunidade que o conjunto da sociedade tem de reestabelecer as bases da própria sociedade. Ou nós começamos a se organizar e fazer vários tipos de movimentos. De um lado, a proteção social, seja através das campanhas de solidariedade, seja através das ações concretas de apoio, etc. Nós temos que começar, por exemplo, como estão efetivamente os dados da epidemia no Brasil. Os dados que nós temos, eles estão muito aquém da realidade concreta. Então, nós temos que começar a construir estas informações. Eu acho que nós temos que criar uma resistência popular às ações do governo, em especial o governo federal. Embora muitos governos estaduais e muitos municípios tenham ações concretas, nós temos um exemplo aqui de Porto Alegre, em que estão demitindo os agentes comunitários de saúde do IMS. Ou seja, é inaceitável no momento prefeitos como o Marquesan demitindo trabalhadores da saúde. Então, nós temos que construir uma rede de organização popular para fazer esse enfrentamento, para exigir, de um lado, a reestruturação produtiva, recursos e aquilo que o Alcides já falou, nós temos que ampliar a rede de UTIs. O Cláudio também tocou. Nós estamos numa situação hoje que nós estamos chegando ao colapso. Se pegar os números das UTIs que nós temos no Estado, boa parte delas já estão ocupadas. Uhum. E nós está acontecendo outra coisa previsível, que é falta da prevenção, está estourando a dengue na região noroeste, tem 3 mortes por dengue hemorrágica. Ou seja, as outras doenças continuam acontecendo. Então, nós temos que proteger os trabalhadores da saúde, nós temos que ampliar a estrutura para poder atender, nós temos que ter produção de respirador, nós temos que aumentar os equipamentos. Isso tudo tem que ser feito. Como vai ser feito? O governo federal só vai fazer isso sob pressão, uma forte pressão popular. Isso, as entidades têm que organizar. A CUT está se esforçando para isso, mas nós temos que criar um amplo
uma ampla mobilização da sociedade via internet, né, não pode ser pessoal, para garantir a vida. Então, as tarefas que nós temos são imensas. E esse processo que nós vamos viver nesse próximo período vai nos dizer para que nova sociedade nós vamos criar. Nós vamos continuar com uma sociedade autoritária, que exclui a maioria da população, ou nós vamos criar uma sociedade mais justa e democrática. Então, esse é o momento que nós temos para construir as bases da nova sociedade. E, para isso, nós temos que ter muita solidariedade, muita conversa e muita organização da nossa parte. Concordo, Cláudio, é isso mesmo que a gente precisa fazer. Nós estamos diante de uma crise de modelo, né, no qual a gente percebe que esse modelo capitalista ele está chegando ao fim, né, com todos os seus limites. A gente vê o quão necessário se faz nós pensarmos alternativas concretas, e isso só é possível com um modelo de desenvolvimento completamente diferente. Né? Agora, a pandemia do coronavírus tem nos mostrado de que há alternativas. Ontem a gente mostrou, através da Rede Soberania, nós mostramos a experiência do pessoal que está fazendo máscaras e que estão sendo feitos em inúmeros municípios, estados, fazendo esse trabalho nas suas próprias casas, nas famílias, em associações, e que está sendo utilizado e que está dando certo. Então, esse trabalho de economia solidária que sempre aconteceu no Brasil, mas que nunca foi valorizado a ponto de garantir um processo produtivo de fato, ele agora, de novo, mostra o seu valor e o quão é necessário. E aí, uma coisa que é muito forte nesse modelo de desenvolvimento, nós estamos falando de 110 bilhões de reais que, ano passado, foram o lucro dos bancos. E agora, com todo esse problemão que está acontecendo com o coronavírus, nós temos todo um movimento acontecendo para que a economia volte a crescer, né? Mas espera aí, cara pálida, né? Volte a crescer como? Em cima de quem? Em cima da vida dos trabalhadores novamente, né? Então, são dilemas que a gente, sim, precisa debater e que estão em jogo, e que o governo federal precisa tomar peito cada vez mais. Alcides, tu queria entrar? Não, eu acho que nesse momento que se aproxima, nessas próximas 2, 3 semanas, que é um momento onde vai haver realmente uma intensividade, como eu disse antes, né, o trabalhador de saúde é a figura central, né, há uma necessidade extrema, né, de solidariedade entre os próprios trabalhadores, no que se refere às informações, às garantias de proteção, né? Existe uma possibilidade, inclusive, de suporte que não está sendo muito trabalhado. O governo está apresentando aí propostas de voluntariado, está convocando estudantes, mas, na verdade, é um pessoal que precisa ser treinado para se proteger também. Existe uma série de medidas, as universidades estão tomando algumas iniciativas, né, que precisam ser melhor coordenadas, né? É isso que eu tenho dito bastante. E é importante que as entidades, como disse o Cláudio, assumam esse protagonismo. Eu acho que a CUT pode ser, né, uma das entidades de grande importância, não só para estar coletando informações imprescindíveis para a tomada de decisão estratégica, né, de situações específicas, de risco ou de exposição dos trabalhadores, mas a gente precisa montar uma rede de informações que nos permitam, né, em tempo hábil, porque o curto prazo, as próximas 2, 3 semanas, como eu disse, as decisões, as medidas têm que ser realmente excepcionais, e é claro, não perdemos de vista os desdobramentos, o que vai acontecer depois de maio, de junho, é uma discussão que a gente está apontando agora, está trazendo alguns elementos, mas o foco agora realmente é
né, a ambiência local, o serviço, o trabalhador que está lá, né, o usuário que está chegando precisando de ajuda, as medidas de suporte, os recursos tecnológicos. Os Estados Unidos, por exemplo, estão capturando, né, os equipamentos que foram comprados e estariam vindo para cá, mas nós vamos ter que buscar as alternativas aqui, mesmo que tenha que haver uma intervenção forte para começar a produzir equipamento, como disse o Cláudio, e isso não pode haver vacilo, não pode haver protelação, né? Então, essa é um tensionamento político que a gente precisa fazer agora, e a gente fica à disposição para continuar participando e debatendo. Eu mesmo provavelmente tive o episódio do corona, não tenho como confirmar, porque eu não pude fazer o teste, fiquei exilado aqui no sítio, eu estou em Viamão agora, mas daqui a pouco a gente vai estar na linha de frente de novo, e a gente precisa realmente, nesse momento, mostrar, como eu disse antes, qual é a importância do SUS, né, para a população brasileira. Mais do que nunca chegou o momento para a gente demonstrar isso. Eu acho que os trabalhadores estão imbuídos desse espírito. Então, parabéns, né, pela iniciativa. Eu acho que os trabalhadores, hoje, mais do que nunca, são a cara do SUS. Muito obrigado, doutor Alcides. É isso aí, então. Eu acho que a gente tem que trabalhar a questão que foi muito falado, a questão protocolo, devido à segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. Precisamos efetivar essa questão, porque está tendo muita confusão na hora de agir, de atuar quando chega um paciente em estado grave, numa emergência. É o armário que fornece, que tem de pegar a máscara, as luvas, está chaveado, está na mão de alguém que... Então, isso precisa ter protocolo, porque a doença ela é invisível, ela só se apresenta depois, né? Então, é necessário essa questão nos hospitais, a importância, a questão das NRs, vejam a importância da NR32, que está em discussão, né, na comissão tripartite, onde a gente tem questionados, porque quando ela chegou já para a comissão, ela já vem com alterações por parte desse governo, que só tem interesses em favorecer a classe empresarial e não olha a situação dos trabalhadores como um todo. Então, a gente precisa olhar essas questões. A revogação imediata da emenda constitucional 95, que está na mão da Rosa Weber, né? Está lá, eu acho que ela precisa tomar uma decisão imediata a isso, porque isso vai ajudar no ataque a essa pandemia, né? O desfinanciamento do SUS, isso aí para nós é vital para a saúde, para a população em geral, para o povo. Precisamos fortalecer o SUS, precisamos mostrar que o SUS tem que assumir, nem foi colocado aqui pelo professor Alcides Miranda, que o SUS precisa assumir o controle, inclusive dos hospitais privados, porque agora, nesse momento, todas as pessoas têm que ter direitos iguais, e não porque eu tenho um plano de privado, eu vou ter melhor atendimento. Não, agora a pandemia é estado de guerra, é igualdade para todos, independente de classe social. Então, nós precisamos... a questão do protocolo de EPIs e de proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras é extremamente importante para nós. Muito bom, Alfredo. A gente tem uma pergunta aqui que o pessoal está pedindo para que o Alcides responda. A Bianca de Carla, que é de Pelotas, precisamos refletir sobre a segurança dos trabalhadores. Aqui em Pelotas temos trabalhadores afastados e que nem testes estão realizando para saber se tem ou não tem. Como é que é esse processo? É imperativo, né, que haja a aquisição dos testes, né, e o desenvolvimento rápido da tecnologia para a realização dos testes, para que a gente possa ter uma melhor análise dessa situação. Além desses trabalhadores, existem populações mais vulneráveis que não podem fazer isolamento domiciliar, populações de rua, determinados grupos populacionais, e que se torna imprescindível, né, que seja feita uma testagem massiva para que se possa avaliar melhor a situação,
né? O que nós temos hoje são projeções, quer dizer, aquele multiplica por 17, a curva, quer dizer, nós temos várias projeções e o teste, a realização do teste numa escala maior, nos permitiria analisar melhor essa situação e tomar medidas estratégicas com relação a esses grupos mais vulneráveis, como está sendo citado aqui pela Bianca, dos trabalhadores, né? E não podemos ficar esperando, né, que o avião vá buscar da China. Os aviões no Brasil estão levando droga, estão trazendo vírus, mas quando a gente precisa, é uma dificuldade, né? Então, assim, nós precisamos tomar as iniciativas, nós temos capacidade tecnológica para fazer isso, desde que haja uma intervenção, né, do Estado brasileiro para que isso aconteça, né? E não é a intervenção que estão advogando, né, em que tem um presidente que não faz nada, os militares estão tomando as decisões no lugar dele. São decisões importantes para salvaguardar a saúde dos trabalhadores e do conjunto da população. Legal. Vamos, então, dar uma rodada agora de 1 minutinho para cada um, né, que possa falar, fazer a sua consideração final. Terezinha, Cláudio? Bem, eu acho que é importante essa nossa transmissão para que os trabalhadores da saúde também possam ouvir e se informar. A gente tem sido bastante cobrado de informações por parte dos trabalhadores, né? E com razão, porque eles estão vivendo um momento extremamente difícil. Aqui em Passo Fundo, na região aqui, o levantamento feito pela coordenadoria, né, para a gente ver a importância do isolamento social. O levantamento feito são de 500 mil habitantes na região e tem 200 respiradores para 500 mil pessoas. Então, a necessidade de se proteger, de evitar que as pessoas adoeçam é muito grande. A outra questão que eu queria concordar com a Cláudia é em relação à jornada de trabalho. As pessoas que estão trabalhando no isolamento do coronavírus, elas estão ficando 12 horas à noite, inclusive durante o dia em alguns hospitais, né? E durante essas 12 horas, tem inclusive recomendação de alguns hospitais que não devem nem ir no banheiro, né, para não contaminar os equipamentos, para não precisar gastar de novo com ITIs. Como é que fica a situação da saúde de uma pessoa que vai ficar 12 horas sem ir ao banheiro, sem poder sair para respirar? Então, acho que isso é bastante grave e a gente precisaria, Cláudia, fazer uma conversa entre o pessoal da saúde aqui, fazer uma proposta ao vivo, Cláudia, para nós discutir com os enfermeiros como é que a gente vai enfrentar esta situação da falta de proteção para os trabalhadores da saúde. A outra questão que eu queria falar aqui é que as pessoas que trabalham nos hospitais, a sua grande maioria é no transporte coletivo, junto com toda a população. Como é que a gente pensa uma estratégia de transporte para essas pessoas que não seja o transporte coletivo, para evitar que elas tenham essa aproximação com outras pessoas, né, que podem já estar com o vírus, ou também para que não levem, né? Mas eu vejo que é fundamental a nossa discussão, acho que a nossa parceria com o Ministério Público tem que ser enfrentada para que ou tem material de proteção ou os trabalhadores não podem mais continuar colocando sua vida em risco porque não tem proteção nenhuma. Eles já estão em risco pela função que exercem, mas não ter a proteção é algo desumano, na minha opinião. Muito bom, Terezinha. Segue, Cláudio? Pode ser. Eu vou tentar, no fechamento desse debate, levantar algumas questões que já foram mais pontuadas. Primeiro, fique em casa quem não tiver que trabalhar. Segundo, quem trabalha tem que ter as condições mínimas de proteção. Terceiro, o profissional de saúde tem que ter transporte para não se contaminar. Tem que ter garantias disso. Nós temos que ampliar o número de trabalhadores na área de frente.
Eu tenho insistido para que o governo do Estado abra contratos emergenciais para garantir a saúde da população. Nós temos em torno de 30 a 40 mil trabalhadores em contrato emergencial no Estado, mas para atividades de rotina. Hoje é necessário ter contratos emergenciais para suprir a população. A questão do voluntário não é inaceitável, é ilegal, inclusive, o trabalho voluntário em pandemias e na área da saúde. Não tem previsão legal. Isso é um absurdo, né? Nós temos que forçar que haja reestruturação produtiva para produzir os equipamentos necessários, os EPIs, etc., no Brasil. Nós temos capacidade para fazer isso. Não estamos fazendo porque nós temos um presidente que quer matar as pessoas. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento político, nós temos que organizar a sociedade para uma sociedade melhor. Então, é necessário, nesse momento, construir as alternativas de organização e aproveitar a crise para se organizar, para dar a volta por cima. Então, esse é um momento decisivo das nossas vidas. Nós podemos sair daqui destruídos, com uma grande quantidade de pessoas mortas, ou nós podemos sair daqui organizado para enfrentar e construir uma sociedade alternativa melhor. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, fazer o enfrentamento do dia a dia das questões colocadas, mas começar a pensar no futuro. Qual é a sociedade que nós queremos construir nesse processo como um todo? Obrigado. Legal, Cláudio. Cláudia? Bom, eu queria, para finalizar, aqui deixar os recados, né? Lavem suas mãos com água e sabão, usem álcool gel quando estiverem fora de casa, não puderem usar água e sabão, façam isolamento social. Não a EC 92, temos que acabar com essa emenda constitucional, ela é um mal para o nosso país. Profissionais de saúde, não aceitem acordos individuais que aumentem sua jornada de trabalho. Não aceitem, vão vir para cima de vocês, vão tentar que vocês aceitem, porque a MP, ela prevê isso, que se o sindicato não assinar, mas o trabalhador pode lá assinar. Então, não aceitem isso, porque vai ter consequências muito trágicas ali na frente, colocando a vida de vocês em risco. Outra coisa, voluntariado não tem condição. Não, temos profissionais que têm anos de experiência, que estão ali, já estão passando trabalho. Tu imagina um recém-formado, uma pessoa que nem terminou o curso já vai estar sendo liberada para estar trabalhando. Pessoas que têm boa intenção, que querem ajudar, mas, gente, vamos fazer voluntariado de outra forma. E se tu for para o front, para a linha de frente, tu não vai ter proteção de saúde do trabalhador, tu não vai ter amparo nenhum de lei trabalhista, porque tu não é trabalhador da saúde, tu é um voluntariado. Então, faz um voluntário de outra forma. A gente está precisando de ajuda, sim. E outra coisa, né, que o isolamento vertical não funciona. O trabalhador da saúde é trabalhador grupo de risco também. E aí, vamos ficar em casa? Não vai dar certo isso. E, para finalizar, né, isso demonstra que política de Estado mínimo não serve para o Brasil. Temos que parar de ter, o governo tem que parar de ir nessa linha. Essa pandemia está mostrando que Estado mínimo não funciona para a gente, porque nós temos desigualdades sociais muito grandes. Então, esses meus recadinhos aí, e obrigada. Muito bom. Muito bom o debate, gente. Que bom que a CUT, junto com o Brasil de Fato, Rede Soberania e todos nós que estamos aqui juntos, nos propomos a debater esse assunto tão crucial que é o tema da saúde do trabalhador. E como alguém aqui disse anteriormente, nós vamos viver uma situação completamente diferente daqui para frente, né? E a necessidade da gente retomar o debate da importância do SUS, que ele, de fato, possa ir para as comunidades e não apenas nos nossos setores, porque a gente já vem debatendo isso há muito tempo, né? As centrais sindicais têm isso como uma bandeira, mas parece que isso não entra na vida do povo trabalhador, na vida das pessoas, e agora, então, o coronavírus ele está trazendo realmente o que a gente vinha debatendo, a necessidade de ter um sistema único de saúde e um Estado forte, né? Um recado bem importante aqui nesse final de debate, gente, o Amarildo Sensi,
que é o presidente da CUT, um abraço grande a tia Marildo, ele chama a atenção que na quarta-feira, deixe-me pegar aqui, na próxima quarta-feira, às 17 horas, vai ter uma outra live em que o debate vai ser sobre a agricultura familiar e o abastecimento do controle das cestas básicas agora, nesse processo do combate ao coronavírus e também a dignidade das pessoas para poderem ficar em casa, né? Então, aqui nós estamos falando dos trabalhadores em saúde que estão expostos, mas nós também precisamos garantir condições concretas para o povo que fica em casa. Alfredo, isso aí, queria então, finalizar. Saraí, então, eu gostaria aqui de agradecer em nome da CUT Rio Grande do Sul, excelente debate que a gente teve hoje, bem esclarecedor, né? E dizer que a Secretaria de Saúde do Trabalhador da CUT e da Trabalhadora está atuante, e a gente, através da CUT, vai estar na linha de frente aí, e esperamos que a gente consiga superar todos esses momentos aí, e no momento mais próximo aí a gente consiga, no futuro próximo, se encontrar e poder, né, através da CUT e de outras demais centrais aí, vencer essa batalha aí contra o coronavírus aí, a questão total aí que está nos prejudicando, está nos tirando toda uma força que a gente tinha de movimentos e tudo, mas a gente, através das redes sociais, está conseguindo fazer uma nova reorganização. Foi falado aqui, a gente vai viver um novo país, um novo mundo após essa etapa aí. Temos a agradecer profundamente esse debate conjunto, né? Rede Soberania, Brasil de Fato, com a CUT, então. Que coisa boa. Agradecemos a todos pela participação, gente, e nós vamos nos ver também nas redes sociais, mais em breve, nas ruas novamente, né, fazendo a luta social em defesa dos trabalhadores. Abraço grande a todos, gente. Um abraço. Tchauzinho. Até mais. Tchau.